Temos um novo Papa, Leão XIV, e eu confesso que foi até mais rápido do que eu imaginava essa votação e a fumaça branca saindo pela chaminé. Não que eu seja, assim, um grande entendido de conclaves, mas temos, sim, um novo representante máximo da Igreja Católica Apostólica Romana, o que isso pode significar teologicamente para nós protestantes. Antes de mais nada, eu quero reforçar aquilo que eu já disse em vídeos recentes. Esse tipo de evento, embora significativo do ponto de vista global e super importante do ponto de vista religioso, não deve servir de pretextos para que a gente fique maquinando teorias da conspiração e transformando essas conspirações da nossa cabeça em profecias. Isso é temerário, mas mais ainda, quando damos crédito a esse tipo de coisa sem depois cobrar o profeta, somos coniventes com o falso profeta que vive de aterrorizar a igreja evangélica com as suas falsas profecias e lucrar em cima disso. Contra esse tipo de comportamento, recomendo lendo o Apocalipse com Responsabilidade, que tem até um clube do livro que estava atrasado nas suas publicações, mas eu já estou cuidando de atualizar e eu indico aqui na descrição. Ou esse livro que você também encontra na descrição, do Scott McKnight, Apocalipse para Discípulos Dissidentes. Amanhã sai um vídeo sobre esse livro que você não pode perder. 5 coisas que não te falaram sobre o fim do mundo. Mas hoje eu quero falar de Leão XIV, Robert Francis Prevost, que foi escolhido como Papa. E se você não sabe quem eu sou, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário quando você faz essas coisas. O YouTube identifica que você gosta de Bíblia e de teologia, que é o assunto desse canal, e passa a indicar vídeos desse tipo de outros canais para que você enriqueça o seu repertório teológico. Você só tem a ganhar se você deixar seu like e o seu comentário. Algumas coisas breves. Primeiro, eu não conhecia Robert Francis Prevost antes do anúncio do seu papado. E eu desconfio da maioria das pessoas que diga conhecê-lo, exceto aqueles que vivem da cobertura dos eventos do Vaticano ou que são diretamente afetados pelas suas decisões paroquiais, ou em Chicago, ou mais recentemente nas indicações episcopais que ele fazia. Então, eu particularmente desconfio de quem tinha muito a dizer de Robert Francis Prevost e do seu ministério pregresso. A gente vai descobrir muita coisa dele, a respeito dele nos próximos dias. Entretanto, existem algumas coisas que a gente já pode dizer a respeito dele e que são, como um protestante, na minha percepção, animadoras. A primeira delas é o fato dele ser da ordem agostiniana. O fato de nós termos um Papa agostiniano é um sinal bom para nós protestantes. Quero lembrar que Agostinho é o grande intelectual a quem Lutero vai recorrer para fundamentar teologicamente e intelectualmente a reforma protestante. Lutero era também agostiniano, a exemplo de Prevost, atual Leão XIV. Então, o fato dele ser agostiniano o conecta, o coloca em conexão, de alguma maneira, com o protestantismo. Calvino era agostiniano também, então um Papa agostiniano me parece algo, no mínimo, interessante, em que pese eu, reformado, sob confissão de fé de Westminster, ter uma relação conflituosa com o ofício do papado. Claro,
dentro de uma orientação protestante, o ofício do papado, ele é um ofício que apresenta a nós desafios no que diz respeito à ligação direta que temos com Deus. Feita essa consideração, o fato do Papa ser agostiniano é algo bom, é algo positivo. É algo que denota novamente que temos um Papa teólogo na cátedra, um Papa intelectualizado na cátedra. Não que Francisco não o fosse, inclusive algumas coisas que ele escreve são muito interessantes. Eu digo o Francisco, né? Algumas coisas que Francisco nos lega são muito interessantes, em especial na área ambiental. Mas ter um Papa agostiniano indica talvez algum tipo de relação com a intelectualidade similar àquilo que Bento XVI nos trouxe. Veremos. Uma outra coisa interessante para ser dita a respeito desse Papa atual é a escolha pelo nome Leão, que para quem é protestante e conhece talvez menos da história do papado ou da história da Igreja Católica, a primeira coisa que a gente pense é Leão X, né? Aquele que excomungou Lutero. E então a escolha do nome Leão pode nos trazer algum tipo de repulsa, quem sabe. Entretanto, para um agostiniano escolher o nome Leão pode, por outro lado, evocar a figura de Leão Magno ou Leão I, que assume o papado 10 anos após a morte de Agostinho. Leão I é uma figura fundamental no Concílio da Calcedônia, no Concílio Ecumênico da Calcedônia. Ele é profundamente preocupado com a ortodoxia no que diz respeito à cristologia, a figura de Cristo, e é profundamente influenciado no que diz respeito à fundamentação da doutrina da graça pelo próprio Agostinho. A influência de Agostinho nos anos subsequentes à sua morte é enorme e em Leão I, Leão Magno, isso é sentido. E é bem possível que Prevost, sendo agostiniano, tenha feito essa relação com Leão Magno, com Leão I, na escolha do seu próprio nome para que ele seja Leão XIV. Então, em que pese a má fama entre protestantes que Leão X possa ter, Leão I é um papa bastante interessante. Bastante interessante mesmo. O que me leva a outro leão, que me parece o motivo real da escolha de Prevost pelo nome Leão, que é o último leão que nós tivemos. É o do século XIX, é o Leão XIII. Leão XIII é responsável pela confecção da encíclica famosa chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum é a encíclica que origina a doutrina social da Igreja. E aquilo que vai fazer com que a Igreja Católica tenha um olhar peculiar durante o século XX para a questão do pobre, da América Latina. E Prevost, embora norte-americano, tem uma relação missionária muito forte com o Peru, onde viveu muitos anos e, se não me engano, onde foi ordenado bispo. Portanto, a possível referência a Leão XIII parece fazer bastante sentido. Ou seja, um papa que dá continuidade ao diálogo promovido por Francisco com os mais pobres da Igreja Católica Apostólica Romana, que provavelmente dará continuidade, creio eu, e isso é uma especulação, a ênfase que Francisco dá à simplicidade dos sacerdotes, que muitas vezes ofendem o ministério quando usufruem de grande luxo. Me parece que Leão XIV vai bastante na direção de um papado mais simples, mais humilde e mais dialogal,
quiçá dialogar com protestantes como Francisco tentou ser. Aproximações foram feitas. Então, Leão XIV me parece a escolha de um nome que prenuncia algo que para nós protestantes é positivo, tanto na sua ligação com Agostinho, quanto na sua ligação com Leão I e Leão XIII, o último Papa de nome Leão, que viveu no século XIX e que redige Rerum Novarum, ou melhor, Rerum Novarum, essa encíclica que acaba dando origem àquilo que a gente vem a conhecer como doutrina social da Igreja. Ademais, sendo eu protestante, eu quero manifestar a minha oração pela Igreja Católica, pelo novo Papa, pelas autoridades constituídas por Deus, todas elas são constituídas por Deus em toda a terra, o meu respeito à tradição católica, e peço a você que é protestante também que respeite. Você pode manifestar a sua discordância de maneira elegante, você pode manifestar a sua percepção teológica que diverge do ambiente católico ou das percepções católicas de maneira respeitosa, elaborada, inteligente, de maneira que você não crie mais cismas, que eu não crie mais cismas. Ademais, no que diz respeito a teorias conspiratórias e um afã muito exagerado por logo fazer conexões escatológicas, Scott McKnight e Cody Matchett, Apocalipse para discípulos dissidentes. Amanhã tem conteúdo sobre esse livro aqui no canal que eu digo a você, não perca.